Irmãos, antes de se assentar, pegue a sua Bíblia, abra em Gálatas, capítulo 3, nós vamos fazer essa leitura e aí você já vai poder se assentar, tá bom? Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 26, e aí nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos até o verso 7. Nós vamos começar no 3 e vamos até o 4, no verso 7. Só a graça, é esse o tema das nossas pregações hoje. Gálatas 3, de 26 até 4, versículo 7, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Senhor, ensina-nos a Tua palavra, aplica ao nosso coração, nos dá entendimento e nos dá, Senhor Deus, a graça de não sermos apenas pessoas que ouvem, mas, acima de tudo, pessoas que praticam aquilo que recebem de Ti, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu não sei quantos de vocês já viram um famoso teste aí que fazem com crianças. Eu vi esse teste, primeira vez, era um teste do marshmallow. E aí colocavam lá uma criancinha, ali de poucos anos, e diziam a ela o seguinte: olha, eu estou colocando aqui na sua frente esse docinho, marshmallow é um doce, né? Estou colocando esse docinho aqui, esse marshmallow, mas e você não pode comer ele agora. Eu vou sair um pouco. Quando eu voltar, se você não tiver comido, eu vou te dar 2 marshmallows. Além desse, eu vou te dar mais 2. Entendeu? Entendi. Você não vai comer o marshmallow, não. Não. Você vai esperar, né? E aí a câmera fica filmando, e aí a criança fica lá, e olha, e mexe, e olha, e não chega ninguém, né? E pega, e cheira, e daqui a pouco ela come o marshmallow, pronto. E a cena é a mesma praticamente todas as vezes. É interessante que todas elas receberam a mesma orientação, vai mudando criança e elas fazem mais ou menos a mesma coisa. As orientações precisas, certinho, olha, espera que depois você vai receber o melhor. Mas o fracasso permanente, sempre as crianças ali fracassando. E eu estou contando essa historinha para te fazer uma pergunta: você resiste ao desejo de pecar? Você resiste ao pecado?
Outra pergunta que eu faria a você, porque as crianças não resistiram e no teste lá, eu pergunto para você, você é espiritualmente maduro? Você consegue resistir o mundo, as ofertas do mundo, enquanto você espera a recompensa eterna de Deus, a eterna herança nos céus? E eu digo mais porque essa herança, ela não é só na eternidade, mas vamos colocar que o melhor vai ser quando nós estivermos para sempre com Deus, longe da presença do pecado, e vamos desfrutar dessa eternidade. A pergunta, você é maduro? Você consegue? Eu vou te dar alguns exemplos. Você consegue viver uma vida santa se você está namorando e ter um namoro santo? O que é um namoro santo? É um namoro em que não há intimidade sexual, porque você se guarda para o casamento, que é onde Deus diz que ali é o lugar de você ter a sua intimidade. Ou você é alguém que se lança ao prazer imediato? Você é alguém que é fiel no seu casamento? Ou você é uma pessoa que dá umas escapadelas, nem que seja na mente, quando você se vê frustrado por alguma coisa, como que se fosse para dar uma aliviada? Você é uma pessoa que age com honestidade nos seus negócios, no seu trabalho? Ou você é alguém que visa maiores lucros a qualquer preço? Sabe, porque a vida é muito ao vivo, não é? Nós temos que falar do que acontece na nossa vida. Você é alguém que consegue ficar calado diante de uma situação tensa, diante de uma ofensa até que você tenha recebido, ou diante de uma situação que você não gostou dentro da sua casa, você consegue ficar calado, ou você tem que explodir em ira? E é interessante porque as explosões de ira, elas são como você jogasse uma granada no meio da sala, né? Aí chega aquele momento e fala, agora eu tenho que me extravasar, eu tenho que explodir, porque o meu pavio é curto. Aí você pega uma granada e joga no meio da sala da sua casa, explode, e acontece que tudo lá nunca fica melhor depois. E aí você também é alguém que se pergunta, mas por que eu sempre faço assim? Mas eu sou crente em Jesus, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Creio em Jesus. Como é que você age? Você prefere se afastar das pessoas ou suportar uns aos outros? Porque o nosso mundo é assim. Quando eu tenho um problema com você, eu não me relaciono mais com você. O mundo é grande, tem bilhões de pessoas no mundo, já viu isso? Então de repente ficou difícil, porque a gente tem um atrito, porque a gente não concorda com alguma coisa, e aí é mais fácil afastar às vezes. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros. Isso não é suportar assim, eu estou suportando, mas até dar suporte uns aos outros, sabendo que aquela pessoa com quem você vive, aquele seu amigo, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, é alguém que precisa de você mesmo quando ele está errado. Você é alguém que está mais afeito a criticar o errado ou a orar e abordar o faltoso com amor? Você tem mais facilidade para viver em ciúme ou para confiar? É mais fácil para você ser grato? E é interessante porque ser grato, é fácil ser grato quando você recebe um presente. É fácil ser grato quando tudo vai bem na sua vida, mas ser grato quando você está vivendo grandes dificuldades e você consegue tirar os olhos das dificuldades e olhar para Deus e ver que Deus continua sendo maior na sua vida e dizer, eu ainda sou grato a Deus. É mais fácil para você ser grato a Deus ou você tem inveja? Como até o salmista que escreveu o Salmo 73, se você olhar lá, o salmista do Salmo 73 falou que por pouco ele não desviou. Mas faltou muito pouco. Por quê? Porque ele estava se esforçando muito, mas a vida dele não estava essa beleza. Ele olhava para o ímpio e parece que tudo dava certo para o ímpio. E ele falou assim, mas não está adiantando nada ser crente, até que ele atinou com o fim
daqueles que se entregam à perversidade. E ele falou: não, eu não quero terminar assim não, eu prefiro continuar na minha integridade e buscar a Deus. Mas ele confessou que faltou muito pouco. Eu quero saber de você, porque nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de ser criança ou de ser adulto. Você prefere sustentar a sua posição, até criar um partido dentro da família, né? Partido eu tenho uma ideia, eu junto uns que concordam comigo, formo aquele grupinho ali e a gente vai em frente. Você prefere formar um partido ou procurar conciliação, mesmo sendo humilhado, porque você sabe que a bênção está na família unida e não em você estar com a razão, não em você fazer valer aquilo que você quer, aquilo que você pensa. Você é capaz de se entregar, como Jesus Cristo fez, se entregou por nós. A gente estava totalmente errado, Jesus se entregou por nós. Você está entendendo que para nós, que já crescemos um pouquinho, não é bem assim só o teste do marshmallow? Mas são outros testes pelos quais nós passamos o tempo todo e que nós precisamos saber como lidar com ele. Você é mais afeito a orar e a confiar em Deus? Ou você é alguém que, quando está oprimido, quando está apertado, quando está cercado, prefere descontar as frustrações na bebida ou na comida? Irmãos, eu podia ficar aqui fazendo essas perguntas 1 milhão de vezes, e eu preciso, na verdade, dizer que o poder para resistir está em Deus. Saber o que fazer não resolve a sua causa, não é verdade? Saber o que fazer. Você sabe o que é certo? Sabe? Quantas vezes eu tenho visto relacionamentos destruídos, e eu chego e todo mundo é crente, todo mundo sabe o que é que devia estar fazendo, mas ninguém faz. E eu não chego assim porque você não está agindo como crente, e eu falo assim: você não é crente. Eu posso até desconfiar, porque eu sou pecador, né? Eu também tenho essa tentação de querer colocar um rótulo nas pessoas, mas eu evito, eu falo: eu não tenho direito de colocar o rótulo. Eu penso, e a Bíblia me dá condição de perceber que às vezes o problema não é não ser crente, tem outras coisas que acontecem. É disso que esse texto aqui fala. Saber o que fazer não resolve a nossa compulsão por marshmallow, não resolve. E quando eu olho aqui, e na verdade olho para tudo que nós já pregamos aqui em Gálatas, e olho aqui para o capítulo 4, por exemplo, esses versos 1 a 3, você vai ver aí que as regras da lei, a lei de Deus, o saber o que fazer, são como as leis de trânsito. Aqui, na verdade, ele está dizendo, a comparação que ele faz aqui é do herdeiro quando ele ainda é menor. Alguns de vocês aí estão com crianças, são herdeiros, são pessoas que vão ser adultos, vão cuidar da sua vida, mas eles ainda não têm condição de fazer isso. Então, por isso você que é pai, está com seu filho aí pertinho, tá? Não tem problema criança ser criança não, tá, gente? Então não fica nunca pensando: não posso levar meu filho na igreja, senão ele vai atrapalhar o culto. Só um parênteses aqui: seu filho nunca atrapalha o culto, tá? É no ambiente do culto que você tem a oportunidade de mostrar para ele como se comportar nos diversos lugares. Você não leva ele para todos os lugares, em cada lugar ele tem, né, a sua maneira, né? No lugar da festinha ele não vai correr à vontade, ok, mas nunca deixe de trazer seu filho por causa disso, porque você acha que ele atrapalha. Mas a questão aqui com a criança aqui, do texto, é o seguinte: que enquanto o seu filho é menor, você tem que tratar ele praticamente como alguém trataria um escravo. Você tem que dar ordem, tem que exigir que ele cumpra, porque se ele precisa comer, você não pode ser democrático com ele. Se você deixar o seu filho sem comer, ele vai adoecer. Se ele precisa tomar um remédio, você vai segurar ele. Eu lembro da gente segurando, às vezes uma das meninas assim, segura daqui, põe a perna ali, segura de cá, o outro vem, aperta o nariz, vai. Não dá para ter democracia, não dá para... Não, quando ela crescer, ela toma o remédio. Não toma, irmão, morre antes. Então, aqui está dizendo que o efeito da lei de Deus, saber o caminho de Deus,
é como a questão do herdeiro. Essa ordem, porque tem aquela coisa, né? Eu não falei aqui do remédio dado assim, usando até as pernas para prender de todo jeito. Pois é, o efeito externo é mas porque eu fiz aquilo, não deu vontade na minha filha de tomar remédio. Aquilo agiu do lado de fora, mas do lado de dentro não estava resolvido. Quando terminou que tomou o remédio, ficou chorando e com raiva do pai. Por que você está me fazendo isso? Está me obrigando a fazer isso? É para o seu bem. Mas a lei, olha só, eu vou dar um outro exemplo. A lei, ela funciona igual às placas de trânsito. As placas de trânsito, eu já dei esse mesmo exemplo aqui em outra pregação. A placa de trânsito, ela está lá. Ela não é capaz de fazer outra coisa a não ser orientar. Ela pode guiar você, apontar, mas ela não capacita ninguém a dirigir. Se você fizer um curso de legislação de trânsito, souber todas as leis de trânsito, nem por isso você está habilitado para dirigir. E mesmo que você seja habilitado, você fez as provas, fez a prova de direção também, a lei, ela não é capaz de obrigar você a fazer o que é certo. Você ainda pode parar e estacionar no lugar errado. A linguagem desses versos é a linguagem do tutor. Então, o tutor, ele trata o herdeiro da mesma forma que se trata um escravo, com ordens, faça isso, faça aquilo. Mas, será que você ainda é alguém que está servindo a Deus como uma criança? Na base da ordem? Mas você está aí tendo maior dificuldade de aceitar as ordens de Deus na sua vida, porque você não as entende, porque você não concorda, porque para que tem essa placa aqui de proibido estacionar? Acho que eu vou estacionar aqui. Não, pode ser que passe o guarda aqui. Você está assim lutando com essas placas que são a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida? Porque a lei, ela tem esse efeito de orientar, mas ela não dá a você aquilo que você precisa, o poder para vencer. Então a conclusão que a gente chega aqui é que nós não podemos fazer o bem se nós não alcançarmos maturidade espiritual. Às vezes eu vou pegar alguém que está, marco com alguém, olha, me espera em tal rua, eu vou passar por aí, vou pegar você. Parece que a pessoa mira, ela olha assim, aquela placa que tem um E e um X, assim, proibido parar e estacionar, ela fica ali debaixo. Aí eu tenho que passar por ela, porque não posso parar ali. Ela não prestou atenção. Irmão, nós não podemos fazer o bem sem antes alcançar maturidade espiritual. Existe um porquê daquela placa estar ali. Se eu parar ali, eu atrapalho todo mundo que também tem o direito de passar naquela via. Existe um motivo pelo qual Deus diz a você, não faça isso ou não faça aquilo. Não é porque Deus é cheio de regrinhas, não. É porque Ele está visando o seu bem. E se você é criança, Deus vai ter que te tratar só na base da ordem. Mas acontece que em Jesus Cristo nós precisamos ser maduros espiritualmente. Mas a boa notícia, irmãos, é que nós não somos escravos mais. Nós somos filhos de Deus. Sem Cristo a gente vive acima do marshmallow. É irresistível. Sem Cristo, sem o poder, a operação do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai tentar alguma coisa, mas muitas vezes nós vamos nos ver frustrados e fazendo somente aquilo que a carne pede e que o mundo oferece. Mas amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Não é possível andar no caminho do mundo e chegar onde você precisa chegar, que é no céu. A palavra de Deus diz, o caminho é apertado, estreito, são poucos que acertam por ele, mas você, em nome de Jesus, vai ser um desses poucos que acerta com ele, amém? Em nome de Jesus. E essa palavra aqui é para edificar você, porque você já não é mais criança, e você já não é mais escravo, mas você é filho de Deus.
O verso 4 aí fala sobre plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus com uma missão. E aqui está explicada essa missão. Interessante, porque quando ele diz assim, nascido de mulher, ele está dizendo assim, Jesus se fez homem mesmo. Ele não veio com um corpo espiritual. Ele não veio com um corpo que não poderia sentir ou sofrer como nós. Nascido de mulher, por quê? Porque ele se fez homem, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é estar angustiado, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é necessidade, ele sabe o que é dizer para alguém que quer segui-lo, olha, você tem que pensar sobre isso, porque eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não posso dizer para você que se você andar comigo vai dar tudo certo, você está realmente disposto a andar comigo? Sabe, Jesus, nascido de mulher, é alguém que sabe o que você está passando, não só porque ele tem conhecimento, mas porque ele tem vivência, ele se fez homem. Você pode imaginar, irmãos, se eu fosse Jesus, vocês estavam tudo no inferno, eu nunca que ia sair da minha condição de Deus, e me fazer limitado num corpo humano como esse. Nasceu ali criança, dormiu no colo ali da irmã, dormiu no colo da mãe, sujou as fraldas, precisou quem limpasse, passou por todas as coisas, não nasceu em berço de ouro, aprendeu o ofício ali com o pai, fez o trabalho, dedicou-se à obra de Deus. Irmão, Jesus sabe, se você falar assim, mas Jesus, tal coisa, eu sei, ele foi tentado em todas as coisas. Assim, Jesus, mas Jesus, eu queria que o Senhor entendesse o quê? Ele foi tentado em todas as coisas. Se você quiser conversar com alguém a respeito de tentação, converse com Jesus. Provação, converse com Jesus. Sofrimento, converse com Jesus. Nascido de mulher, porque para o sacrifício dele ser válido. Quando ele morreu por nós, alguém totalmente humano, porém sem pecado, morria por todos os outros para que houvesse a substituição. É isso que é nascido de mulher. Cumprir a lei, veja que ele nasceu sob a lei, ele nunca teve pecado, ele cumpriu aquela lei que eu e você falhamos. Jesus nunca comeu marshmallow, ele cumpriu a lei, ele satisfez completamente a justiça de Deus, e ele então foi achado justo quando ele assumiu a culpa. O verso 5 fala, dentro dessa boa notícia, nós não somos escravos, somos filhos de Deus, porque na plenitude dos tempos Jesus veio, e aí no verso 5, diz que ele veio para fazer, sabe o que? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, primeiro, resgatar os pecadores, que a lei só fazia acusar. Alguém já pagou uma conta para você? Tem gente que não aceita nem um cafezinho, já viu? A pessoa fala assim, não, vamos tomar um cafezinho, eu pago para você. Não, de jeito nenhum. Não, eu vou pagar um cafezinho. Não, de jeito nenhum. Ou se você dá um presente para a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que dar um presente de volta, porque a pessoa, ela não quer dever nada para ninguém. Mas há dívidas que são impagáveis. O que você faz com essa dívida impagável diante de Deus? Jesus Cristo veio resgatar pecadores acusados pela lei. A lei só mostrou onde foi que você estacionou. A lei só mostrou onde foi que você errou. E a taxa estava lá, e a multa estava lá, e a multa era morte eterna. Mas Jesus Cristo pagou. Então, resgate, irmão, é um pagamento por um bem que está penhorado. Você pegar aí um anel aí, vou lá botar na caixa lá que está precisando pagar umas contas, bota o anel lá na caixa, pega um dinheirinho lá, paga as suas contas. Depois, quando você tem dinheiro, você vai lá e paga pelo resgate, para você receber o anel. Jesus pagou pelo resgate, ele veio resgatar você. E aí, interessante, ele com isso tudo, ele concedeu a você o direito de adoção. Conceder direito de adoção aos resgatados. Veja que ele diz aqui, para que recebêssemos a adoção de filhos. Tudo isso eu falei para chegar nesse ponto aqui, que você recebeu a adoção de filho,
que você recebeu, você foi adotado, você é família de Deus, você é, segundo a Escritura, você é filho de Deus. Então você não é escravo, mas é filho de Deus. E aí eu preciso pensar junto com você em que isso implica. O que isso significa na prática? Como é que você leva isso para o seu dia a dia? Irmãos, veja bem, o verso 6 aí, ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmão, por causa de Jesus, porque você é filho, você tem intimidade com Deus. Você tem noção do que Deus estava querendo dizer com esse Abba, Pai? Com esse Espírito. Veja, se você prestar atenção aí na sua Bíblia, o Espírito que está aí é com E maiúsculo, não é? E Filho é com F maiúsculo. Ele está falando que ele enviou, que Deus enviou, porque nós somos filhos, ele enviou o próprio Espírito que estava e que está no Filho, que estava no Filho, Jesus, enquanto homem. Porque você foi adotado, aquele Espírito que guiou Jesus por todos os dias da sua vida, esse Espírito foi enviado a você. Você consegue assimilar isso? O poder que Deus concedeu a você. Irmão, esse poder, aí eu não estou falando de lei, a Bíblia aqui já não está, ela está falando do que supera a lei. Ele está mostrando a você a capacitação que ele deu a você. O que ele gera o que? Intimidade. Abba, Pai. E eu quero que você preste atenção, porque muitas vezes a gente passa batido e começa a dizer que você clama Abba, Pai. Você já pensou nisso aqui, sendo assim? Você clamando Abba, Pai, já é magnífico, não é? Eu tenho o direito de dizer Abba, Pai. Meu professor de grego falava que isso aqui é como que, dizendo assim, papaizinho. É como a criança que nem sabe falar, fala Abba, papai, Abba, que Pai, é isso em hebraico, né? Mas aqui, mais lindo do que você clamar, lê de novo o versículo aí. O Espírito de seu Filho que clama. Quem é que clama? Em você, Abba, Pai? O próprio Espírito de Deus em você clamando. Irmão, porque você clama de vez em quando, né? De vez em quando, nem ora, mas há um Espírito que a Bíblia diz que também intercede por nós, que continuamente promove a sua intimidade com Deus. Esse Espírito clama. Eu preciso declarar isso para você, porque se eu não declaro isso para você, a fé não é gerada no seu coração. Você precisa crer que há um Espírito de Deus, um Espírito do Filho, aquele Espírito que guiou Jesus no meio de tudo aquilo que foi contra ele, para que ele saísse vitorioso até a cruz e na ressurreição. Esse Espírito que às vezes guiou Jesus para o deserto, é verdade, mas que o guiou e que esteve ali ungindo as suas palavras, ungindo a pessoa dele. Esse Espírito é aquele que unge você, que é chamado pela palavra de Deus de filho de Deus. Você precisa entender a dimensão do que é ser filho de Deus, porque senão você não vai conseguir agir como filho de Deus. Se você não lança mão dessa graça, se você não consegue interagir com essa graça, irmão, essa graça ainda assim opera na sua vida, e ela está operando para que você entenda, e cada dia mais você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esse é o Deus que você serve. Tem um Deus, irmão. Você está abatido, você está caído, você está desanimado, você está sofrendo, você está achando que não dá conta, você está lá no fundo do poço, pois tem um Espírito habitando em você, filho, que clama Abba, Pai. Como Deus pode resistir a esse clamor? Porque é um clamor que vem da própria Trindade. Enquanto Jesus intercede por você, o Espírito clama
clama a seu respeito, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele é capaz de dizer aquilo que você não consegue dizer, às vezes você só sabe chorar. O Espírito clama, Abba, Pai, intimidade. O verso 27, aí voltando lá no capítulo 3, o verso 27 chama isso de ser batizado em Cristo e de ser revestido de Cristo. Aqui diz assim, porque quantos? Alguns? Não, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É vestir de novo. E a Bíblia é repleta de textos que dizem que nós precisamos nos despir de alguma coisa, ou de despir do velho homem e nos revestir. Precisamos nos revestir de Cristo. Colossenses 3,9 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. O velho homem podia ser mentiroso, mas você não pode. Vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem é que criou você? Deus criou você em Cristo Jesus. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. Efésios 4:22 diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, que é tirar a veste, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós já pregamos aqui para você a diferença entre ser justificado e ser perdoado. O que Deus fez com você foi muito superior a ser perdoado. Deus justificou você, e nós nos revestimos dessa justiça de Deus o tempo todo, por obra de Deus. Nós não negamos a luta, irmão. Eu sei que há uma luta muito grande, pois aqui está um companheiro seu de batalha. Também eu passo pelas lutas que você passa. Também enfrento essas lutas que eu tenho a resposta, a luta e a resposta. Em Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Veja que ele está falando de carne, e depois ele fala que você não está sob a lei. Que lei? A lei do marshmallow. Você não está sob a lei da escravidão. Você não está sob a lei daquele que é criança, imatura, mesmo que você tenha nascido de novo, mas vive igual um escravo. Não pode soltar, porque não vai fazer a vontade de Deus, vai fazer só a sua própria vontade. E com esse fazer da própria vontade, destruir a própria vida. O filho não quer tomar remédio, o filho não quer sentar, ele quer viver de doce. Nós vamos impedir isso, se nós formos responsáveis. Assim Deus libertou você pelo Espírito da lei, a lei do marshmallow. Portanto, despir e revestir não é mero esforço seu. Eu quero que você se lembre no momento em que você estiver sentindo que está fraco, que está sem condição, você se lembre que não é mero esforço seu, que tem um Espírito que clama, lembra? Tem um Espírito que clama em você, então tenha coragem, seja intimidade traz respostas e paz. Irmão, na intimidade com Deus, quando você tem consciência dessas coisas e crê de verdade nisso, que você entra para a oração na hora da sua angústia, e ali você fala com Deus, e você pode derramar tudo na presença de Deus, e Deus começa a responder no seu coração, Ele começa a responder com paz. A questão é que as pessoas acham que quando elas entrarem em oração, Deus vai responder mudando o cenário. Não, irmão, primeiro Deus muda o que está dentro do seu coração. Primeiro Ele muda a sua perspectiva, Ele injeta fé no coração. E quando Ele injeta fé no seu coração, você começa a ter esperança, começa a ter sonhos. E você olha para aquele cenário de desolação e você confia que há um Deus ativo, agindo na sua vida, e que você pode dizer como Jó disse, eu sei que eu verei o meu Redentor, ainda com esses olhos aqui, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, eu vou ver a graça de Deus
resgatando, restaurando, operando na minha vida, e eu prefiro morrer na fé do que ficar aí só me lamentando. Irmão, nós choramos, não é proibido chorar, nós desabafamos, não é proibido desabafar, mas é proibido esquecer que existe um Espírito Santo vivo e ativo, clamando dentro de você, e essa oração, esse clamor não pode deixar de ser respondido. Até quando você está calado, o Espírito de Deus está clamando. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, pessoas maduras, e maduro é você ter essa relação com Deus, é você entender essa ação do Espírito Santo na sua vida. O maduro, então, que ele foi, Deus levantou a sua cabeça, Deus injetou fé no seu coração e deu a você esperança. As pessoas maduras, elas não decidem a vida com base no medo, mas sim na fé, porque elas sabem que são amadas por Deus, o Deus Todo-Poderoso. O verdadeiro amor lança fora o medo. Você sabe por que a sua vida não vai dar errado, irmão? Você sabe por que a sua vida só pode dar certo? Porque você é amado por Deus, não é por sua causa. Eu sempre ouço pessoas que me dizem: pastor, eu já estou sem forças. Pois eu posso dizer a você, irmão, irmã, que eu também já estive sem forças muitas vezes na minha vida. No entanto, Deus nunca deixou de ser poderoso. Ele me restaurou, e Ele restaura você. É por isso que eu posso pregar para você que você confie em Deus, porque Ele é um Deus que te ama, é por causa dEle, e você é herdeiro, é o que o texto diz, você é herdeiro. Isso deve fortalecer a sua fé. Você vai herdar as promessas de Deus, as promessas eternas de Deus, irmão. Nós podemos até sofrer aqui nessa terra, mas ninguém pode tirar a graça de Deus sobre a nossa vida e a nossa herança eterna. Então eu quero dizer algumas coisas mais. Ser filho, além de implicar em intimidade com Deus, implica em igualdade de valor entre os irmãos. Isso aqui é um assunto importante, irmãos. Eu vou tratar ele com poucas palavras, mas muita profundidade. É o que diz aqui o verso 28 do capítulo 3, depois ele dizer que nós somos batizados em Cristo e somos revestidos de Cristo. Então ele diz assim: dessa arte não pode haver, veja, não pode haver, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aí o grande perigo de uma fé nominal. Calma aí que eu vou te explicar esse negócio. Deixa eu mostrar para você uma coisa que horroriza a gente demais. Eu, por exemplo, eu sou muito horrorizado com as diferenças raciais nos Estados Unidos. Tem em todo lugar, mas a gente vê, por exemplo, lá houve uma guerra, a chamada guerra de secessão. Um dos principais motivos da guerra que houve lá, que morreu mais gente naquela guerra do que na Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, morreu mais americano naquela guerra do que nas outras guerras mundiais, por causa de escravidão, porque o Sul queria manter a escravidão e o Norte não queria manter a escravidão. E essa coisa de segregação, e aí por que me horroriza tanto? Mas escravidão não tem em todo lugar no mundo? Não teve aqui no Brasil também? Teve. Mas sabe por que me horroriza tanto? Porque às vezes a gente fala mal do Brasil, dizendo assim: mas tantas coisas ruins aconteceram aqui. Mas a gente também, né? A gente vem do catolicismo, vem das línguas, das religiões tribais, do não sei o quê. E os Estados Unidos? Que o povo era tudo, vem de crentes, evangélicos, reformados, e aquela coisa horrível que até hoje você não vê. Eu acho maravilhosa a minha cor, irmão, todo misturado. Acho que isso aqui é de Deus, mistura é de Deus. Segregação, se sentir maior que o outro, isso é. E aí eu falo que, por exemplo,
o risco de nós nos tornarmos uma igreja nominal, o risco da gente ser uma igreja que aceita outro evangelho, como está pregado aqui em Gálatas, para a gente não aceitar outro evangelho, um evangelho que é cheio de regras, cheio de religiões, cheio de ritos, cheio de práticas, tem os seus cânticos, tem as suas orações, tem tudo como manda o figurino. A igreja é bonita, mas não tem verdade de vida, porque uma pessoa que conheça a palavra de Deus jamais poderia ter aceitado ou aceitar essas diferenças que se baseiam em imposição sobre alguém. Veja, aqui diz que não pode haver homem ou mulher. Então o que é isso? É o quê? Que não existe diferença? Não existe diferença sim. Diferenças abençoadíssimas. A questão é que ninguém pode se impor sobre o outro como se fosse um escravizador, ou se fosse melhor. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. Isso é uma coisa tão básica, irmão. E aí a gente vai encontrar até crente achando que é mais espiritual que o outro, que é mais crente do que o outro. Irmão, isso te dá vergonha. Isso tem que envergonhar a gente não pode aceitar isso no nosso coração, nós não podemos aceitar. Aqui diz que não pode haver nem judeu nem grego, porque os judaizantes lá falaram: olha, vocês aí são gentios, para vocês ser gente boa mesmo, vocês têm que virar judeu, vocês têm que praticar a lei judaica. E aqui ele está dizendo: não é só essa questão da lei judaica não, é que em Cristo Jesus nós somos pessoas iguais, nós somos um só corpo. Ou você pode brigar com o seu dedinho mínimo lá no pé e falar: isso aqui não está nem importando, isso aqui não serve para nada. Pois chuta a quina de uma cadeira na sua casa com o dedinho para você ver se isso aqui não serve. Irmão, não podemos tratar nenhuma parte do nosso corpo com insensibilidade, porque todo o corpo vai sofrer. Se você tratar mal o seu marido, se você tratar mal o seu filho, se você tratar mal a sua esposa, se você não tem paciência, se você não resiste ao marshmallow, não resiste ao pecado e você está passando por cima de pessoas, olha, eu não tenho coragem de falar que você não é crente, porque Jesus é que sabe, mas no mínimo você é uma criancinha ainda, e a criancinha acaba sendo tratada como escravo, mesmo que não seja, e Jesus está chamando a mim e a você para a maturidade. Irmãos, nós temos sim algo de especial, claro que nós temos, mas olha o que diz 1 Coríntios 4:7, pois quem é que te faz sobressair? Você tem algo especial? Não, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou herdeiro com Cristo, etc e tal, amém. Mas o que você tem? O que te faz sobressair? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeste, por que se te vanglorias? Como se não o tivesse recebido. Irmão, se tem alguma coisa boa na sua vida, se você é a pessoa sensata dentro da sua casa, é por causa do Espírito Santo na sua vida. Porque qualquer pessoa, mesmo sensata, tem o dia de mandar tudo para os quintos dos infernos. Nós somos todos gente feita de carne e osso, e a carne aqui é muito mais do que a carne. Essa carne aqui é aquele pecado original, irmão. Nós não podemos ser entregues a esse tipo de coisa. Nós somos cheios do Espírito Santo, já somos do Senhor, temos o Espírito Santo. Então aquilo que temos de especial não deve nos levar a nos vangloriar, pelo contrário, o resultado dessa consciência deve fazer a gente lembrar que, sendo filhos, nós temos uma missão. Você vê isso aí no verso 29 do capítulo 3, se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A gente precisa se lembrar que, se nós fomos alcançados pela graça, é porque houve missão, é porque Abraão aceitou a missão que ele recebeu: ser tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós lemos em Gênesis, então, esse propósito missionário de Deus quando abençoou Abraão. Nós vemos o propósito missionário de Deus em Êxodo, quando nós mostramos aqui que Deus levantou um povo, mas não só para abençoar aquele povo, mas para que aquele povo fosse sacerdote diante do mundo, pregasse o Evangelho, mostrasse Deus para o mundo inteiro. Efésios mostra para a gente a igreja
que Deus levantou não só para a gente ser abençoado, mas para sermos também bênção, para nós levarmos o Evangelho a todas as pessoas. Então eu termino com a pergunta que eu fiz no começo: você é maduro? É espiritualmente maduro? Você consegue resistir ao mundo esperando a recompensa de Deus, a eterna herança nos céus? Você consegue santificar sua vida enquanto você namora e manter a fidelidade enquanto você é casado, não permitindo que a sua mente vagueie, antes buscando a vontade de Deus? Você luta para ser honesto nos seus negócios, mesmo que você perca dinheiro com isso? Você está disposto a ficar calado, a sofrer o dano, mesmo quando você tiver razão, para não explodir em ira e não destruir a sua casa, não destruir sua família? Você tem disposição de abordar a pessoa que está em falta com você, que está fazendo errado, mas abordar com amor? Você pode confiar na pessoa ao invés de ter ciúme, não porque as pessoas sejam perfeitas, mas porque você tem um Deus que cuida de você e Ele nunca vai desamparar você, aconteça o que acontecer, e você ama com esse amor que Deus diz que tudo espera. Você é grato, mesmo que a bênção ainda não chegou, mas você diz: eu não alcancei ainda o que eu preciso, eu estou passando por dificuldades, mas eu tenho um Deus que me garante tudo, inclusive a vida eterna, e eu não vou olhar para o meu vizinho com inveja. Enfim, eu vou orar ao Senhor, e o Senhor vai me responder. Eu não vou descontar na comida, eu não vou descontar na bebida, eu não vou descontar nas várias coisas que são distrações e que te afastam de Deus. Irmão, da mesma forma que por meio da fé você foi salvo, por meio da fé você é cheio do Espírito Santo. Se você crer que o Espírito Santo está na sua vida, você vai agir como? Tendo o Espírito Santo na sua vida. Porque a verdade é que se você está forte ou fraco, se você está sentindo ou não está sentindo, Deus colocou dentro de você o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Então, o que você precisa para ativar essa vida espiritual que você quer, essa maturidade, é crer que o Espírito Santo está com você e você não precisa ceder ao pecado. Você não precisa, fiz mesmo. Você pode apresentar o fruto do Espírito Santo. Vai lá no capítulo 5, lê um bocado, daqui a pouco a gente prega o capítulo 5 para você se fortalecer mais ainda, mas vai ver o que é o fruto do Espírito. Nós precisamos crer nas promessas, para nós desfrutarmos das promessas, ainda que não seja uma obra humana, porque as promessas de Deus vão se cumprir pelo decreto de Deus, pela obra de Deus. Mas irmão, Deus está te dando a salvação, a proteção, o Espírito Santo, mas se você não crer, você vai ficar vivendo como se você não fosse herdeiro. Porém, você é. A promessa do Espírito Santo, é a promessa do Espírito Santo que nos dá poder. O poder do Filho Jesus e do Filho que você é por adoção. O poder para viver de modo que agrada ao Pai. Muitos estão vivendo como crianças debaixo da lei do marshmallow hoje. Você quer libertação disso? Quer ser liberto? Você já é. Você tem que crer. Você precisa crer no que Deus diz. A diferença entre viver na infância, deixa eu te falar, sabe o que acontece com quem vive na infância? Não amadurece e vive pecando? Como é que criança vive, irmão? Joelho ralado, chorando toda hora, braço quebrado de vez em quando, criança vulnerável. É isso que acontece. Você quer viver assim, está apanhando da vida? Não quer, você quer maturidade. Então viva como maduro que você é. Viva a vida plena e abundante. A vida plena e abundante é crer na graça, é andar no Espírito. Fé. Escuta essa aqui, porque a Bíblia diz: andar em Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Fé é andar no Espírito. E a idolatria, que é confiar nas coisas e na sua própria atitude, essa idolatria é o roteiro para o fracasso. A escolha está diante de você. Escolhe a vida para que você viva. Vamos orar? Vamos ficar de pé.
Feche os olhos. Será que você é aquela criancinha do marshmallow? Não pode ver, não resiste. Não seja tolo. Você vai perder o melhor de Deus. Deus tem muito mais do que 2 marshmallows para te dar. Viver em vitória é viver como Jesus. Viver como Jesus é ser cheio do Espírito. O Espírito já está aí. Ele quer transbordar. Vamos orar. Fale com Deus a respeito disso. Fala, Senhor Jesus, eu quero transbordar do Espírito. Eu quero ter vitória. O Senhor já me conquistou essa vitória. O Senhor já me deu o Espírito que clama, Abba, Pai. Eu não tenho que viver só estacionando no lugar errado. Eu quero estacionar na Tua presença. Eu quero que o Senhor me envolva. Eu quero Te buscar, Senhor. Eu quero ter conversas com o Senhor. Eu não quero só fazer aquelas orações, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero falar, Senhor, eu Te louvo. Senhor, eu creio. Senhor, eu espero. Senhor, eu sonho. Eu quero que o Senhor me ajude a ver a vida como o Senhor está fazendo, como o Senhor vê a minha vida. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, assim diz a Tua palavra, o Senhor nos via substância ainda informe, sem forma, lá na barriga da nossa mãe. E no meio daquele líquido ali, que ninguém diria o que é, o Senhor via toda a nossa vida, e a Tua palavra diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia, e no decorrer dos nossos dias o Senhor escreveu, vai ser meu filho, vai ser minha filha, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser liberto da carne, não vai ser escravizado, não vai viver a vida cristã na base da lei, vai me amar, vai amar fazer o que é certo, vai amar andar nos meus caminhos e vai colher o fruto daquilo que Ele plantar. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ter vontade de desfrutar dessa intimidade que o Senhor nos dá na Tua palavra. Nós queremos mais de Deus. Queremos, ó Deus, que o Senhor opere poderosamente na nossa vida. Obrigado, porque quando estamos arrastando, o Senhor continua de pé, o Senhor continua agindo, o Senhor continua resgatando, e o Senhor há de levar cada um daqueles que o Senhor tem chamado com santa vocação, o Senhor há de levá-los até aquele lugar, ó Deus, onde as lágrimas já não existirão. O Senhor nos levará à Tua santa presença eterna, onde o pecado nunca mais vai nos alcançar. Mas hoje, Pai, enquanto em guerra, enquanto lutando militarmente contra o pecado, nós temos toda a munição, nós temos todo o poderio do Espírito de Deus operando em nós, nos guiando a palavra, nos levando a desejar mais e mais a Deus, nos fazendo, ó Deus, gente da casa, da intimidade, porque somos filhos, e porque somos filhos, somos também herdeiros de toda a graça que o Senhor nos estendeu. Ó Senhor, especialmente essa graça maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, não deixa o povo do Senhor andar de cá para lá, ó Deus, não deixa eles ficarem aí perdidos, mas ajuda eles a ver, todas as vezes que as situações ficarem difíceis, e eles sentirem que as forças se vão, eles possam perceber que há um Deus que não muda, e que continuará sempre agindo a favor de nós, com graça e com misericórdia. É por isso, Deus, que nós pedimos a Tua bênção, e assim, Deus, nós oramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a unidade, a presença, o poder do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, irmão. Creia e viva. Deus abençoe em nome de Jesus. Aviso aqui, você que ainda não é membro aqui da igreja, você que está acompanhando a gente não é membro, na próxima semana, no domingo, dia 23, às 17 horas, começa o curso de preparação de novos membros. Então,
fale com a gente aí, manda um zap para a gente inscrever você e vamos em frente, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.